Pedro sentiu um pânico tomar conta dele. Ele estava em uma armadilha, sem saída. O jovem olhou para os seus antigos colegas e viu que eles estavam determinados a usá-lo para o seu plano criminoso. Eles tinham uma foto dele com os documentos falsos na mão, uma prova que poderia incriminá-lo. Tinham o poder de chantageá-lo e ameaçá-lo. Não tinham escrúpulos nem piedade. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era uma sexta-feira à noite, e Pedro estava em casa, assistindo a um filme na Netflix. Ele não tinha muitos planos para o fim de semana, já que não era muito sociável e preferia ficar sozinho. Tinha poucos amigos na escola, e a maioria deles eram colegas de classe que compartilhavam os mesmos interesses por matemática e física. Pedro era um garoto inteligente, mas também muito tímido e inseguro. Ele sofria bullying dos outros alunos, que o chamavam de nerd, CDF, quatro olhos, e outros apelidos cruéis. Ele tentava ignorar as provocações, mas às vezes se sentia magoado e humilhado. Pedro estava prestes a terminar o filme, quando seu celular tocou. O jovem olhou para a tela e viu um número desconhecido. Ele hesitou em atender, mas resolveu ver quem era. Apertou o botão verde e levou o celular ao ouvido. Alô? Ele disse. Oi, Pedro. Aqui é o Bruno, lembra de mim? Disse uma voz masculina do outro lado da linha. Pedro sentiu um arrepio na espinha. Ele reconheceu a voz imediatamente. Era Bruno, um dos seus antigos colegas de escola, que fazia parte do grupo de populares que vivia zombando dele. Pedro não falava com Bruno há anos, desde que se formaram no ensino médio. Ele não entendia por que ele estava ligando para ele agora. Bruno? Ele repetiu, sem esconder a surpresa. Sim, sou eu mesmo. E aí, como você está? Bruno perguntou, com um tom casual. Bem, eu estou bem. E você? Pedro respondeu, sem jeito. Também estou bem. Olha, eu sei que faz tempo que a gente não se fala, mas eu queria te convidar para uma coisa. Você tem algum compromisso amanhã à noite? Bruno disse. Pedro ficou confuso. O que Bruno queria com ele? Será que era alguma pegadinha? Será que ele queria se desculpar por tudo que fez no passado? Será que ele queria se vingar de alguma forma? Não, eu não tenho nada marcado. Por quê? Pedro perguntou. É que eu e uns amigos da escola vamos fazer uma reunião amanhã à noite, na casa do Rodrigo. Sabe o Rodrigo, né? O loiro que jogava futebol com a gente. Bruno explicou. Pedro sabia quem era Rodrigo. Era outro dos seus algozes, que vivia dando empurrões e chutes nele nos corredores. Pedro não gostava nem um pouco dele. Sei. Pedro disse. Então, a gente vai fazer uma reunião para matar a saudade dos velhos tempos, sabe? Relembrar as histórias da escola, ver como cada um está na vida com essas coisas. E a gente queria te convidar também. Afinal, você faz parte da nossa turma, né? Bruno disse. Pedro sentiu um misto de emoções. Por um lado, ele ficou curioso para saber como estavam os seus antigos colegas de escola, e se eles tinham mudado alguma coisa depois de tanto tempo. Por outro lado, ele ficou receoso de aceitar o convite, e ter que enfrentar as pessoas que tanto o fizeram sofrer na adolescência. Ele não sabia se era uma boa ideia ir à reunião. Eu não sei. Pedro disse. Ah, qual é, Pedro? Não seja tão tímido. Você vai se divertir muito. A gente vai ter música, bebida, comida, vai ser uma festa. E você vai poder rever os seus amigos. Você lembra da Ana Clara, da Juliana, do Rafael e do Lucas? Eles todos vão estar lá. E eles estão loucos para te ver. Bruno disse. Pedro lembrou dos nomes que Bruno citou. Eram os outros integrantes do grupo de populares da escola. Ana Clara era a líder das meninas, e a mais bonita da turma. Juliana era sua melhor amiga, e também muito bonita. Rafael era o namorado de Ana Clara, e o capitão do time de futebol. Lucas era o seu braço direito,
e o mais engraçado da turma. Pedro nunca teve muita intimidade com eles, mas também nunca teve problemas. Eles eram simpáticos com ele, mas não se aproximavam muito. Eles faziam parte de mundos diferentes. Sim, eu me lembro deles. Pedro disse. Então, Pedro, o que você me diz? Você topa ir à reunião amanhã à noite? Vai ser muito legal. A gente vai se divertir como nos velhos tempos. Bruno disse. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não sabia o que fazer, tinha medo de ir à reunião e se arrepender. Mas ele também tinha curiosidade de ir à reunião e se surpreender. Pedro estava dividido entre a razão e a emoção. E então, Pedro, você vem ou não? Bruno insistiu. Pedro respirou fundo e tomou uma decisão. Eu vou. Ele disse. Sério? Que bom, Pedro. Fico feliz que você aceitou. Você não vai se arrepender, eu te garanto. Bruno disse, animado. Eu espero que não. Pedro disse, sem muita convicção. Ótimo, então está combinado. A reunião vai ser amanhã à noite, às 20 horas. Pedro desligou o celular e sentiu um frio na barriga, ficou pensando no que tinha acabado de fazer. Não sabia se tinha feito a escolha certa, mas já era tarde para voltar atrás. Já havia dado a sua palavra, e não queria parecer covarde ou desinteressado. Ele pensou que talvez fosse uma oportunidade de se reconciliar com os seus antigos colegas de escola, e quem sabe até fazer novos amigos. Pedro aceitou ir à reunião dos seus antigos colegas de escola, mesmo sabendo que eles não eram seus amigos de verdade. No dia seguinte, ele acordou cedo, fez o que tinha que fazer durante o dia, e quando estava chegando na hora da reunião, o jovem tomou um banho, foi até o seu guarda-roupa e escolheu uma roupa casual, mais elegante. Ele vestiu uma calça jeans, uma camisa branca e um casaco preto. Ele calçou um par de tênis novos e passou um pouco de gel no cabelo. Achou que estava apresentável, mas ainda se sentia inseguro. Ele pegou o celular e viu uma mensagem de Bruno. Em seguida, pegou a sua carteira, o seu celular e as suas chaves e saiu de casa. Ele pegou um ônibus até o centro da cidade, onde ficava a casa do Rodrigo. O homem desceu na parada mais próxima, caminhou até o endereço que Bruno tinha lhe dado, e chegou na frente de uma mansão enorme, com um portão de ferro e um jardim bem cuidado. Ele viu vários carros estacionados na rua, e ouviu uma música alta vindo de dentro da casa. Pedro tocou a campainha e esperou. O portão se abriu e Pedro viu Bruno sorrindo para ele. Bruno estava vestido com uma camiseta vermelha, uma bermuda jeans e um boné virado para trás. Ele segurava uma garrafa de cerveja na mão. E aí, Pedro? Que bom que você veio. Entra aí, cara. Bruno disse, abraçando Pedro. Pedro entrou na casa e ficou impressionado com o tamanho e a decoração do lugar. Era uma casa de luxo, com vários cômodos, móveis caros, quadros na parede e tapetes no chão. A sala estava cheia de gente, conversando, rindo, bebendo e dançando. Pedro reconheceu alguns rostos da sua antiga turma de escola, mas também viu muitas pessoas desconhecidas. Vem comigo, eu vou te apresentar para os outros, Bruno disse, puxando Pedro pelo braço. Bruno levou Pedro até um sofá onde estavam sentados Ana Clara, Juliana, Rafael e Lucas. Eles também estavam bebendo cerveja e pareciam animados. Gente, olha quem está aqui! O Pedro! Bruno anunciou. Os quatro olharam para Pedro com surpresa e curiosidade. Eles sorriram e cumprimentaram Pedro com abraços e beijos no rosto. Pedro! Que bom te ver! Como você está? Ana Clara disse. Pedro ficou sem graça com a recepção calorosa. Ele não esperava tanta simpatia da parte deles. Eu estou bem, obrigado pelo convite, Pedro disse. Imagina! A gente ficou feliz que você aceitou. Você é um dos nossos. Juliana disse. É mesmo. A gente tem muitas coisas para conversar. Você lembra das nossas aventuras na escola? Rafael disse. Claro que lembra. O Pedro era o nosso gênio da matemática. Ele sempre nos ajudava nas provas. Lucas disse.
Pedro sentiu um desconforto ao ouvir esses comentários. Eles estavam sendo irônicos ou sinceros? Eles realmente gostavam dele ou estavam apenas sendo educados? Eles queriam conversar com ele, ou apenas usá-lo para alguma coisa? Pedro tentou disfarçar o seu mal-estar e sorriu forçadamente. O homem se sentou no sofá ao lado deles e tentou entrar na conversa. Eles falaram sobre as suas vidas atuais, os seus trabalhos, os seus relacionamentos, os seus planos para o futuro. Pedro descobriu que Ana Clara era advogada em um escritório renomado, Juliana era jornalista em uma revista conhecida, Rafael era engenheiro em uma empresa multinacional e Lucas era um ator de teatro de sucesso. Eles pareciam felizes e realizados com as suas carreiras. Pedro, e você? O que você faz da vida? Ana Clara perguntou. Eu sou professor de matemática em uma escola pública, Pedro respondeu. Pedro sentiu que a sua resposta não causou muito impacto nos outros. Eles fizeram um silêncio constrangedor e trocaram olhares entre si. Que legal! Juliana disse, sem entusiasmo. Você gosta do que faz? Rafael perguntou, tentando ser gentil. Eu gosto, eu sempre gostei de matemática, e de ensinar. Pedro disse, sem convicção. Você deve ser um ótimo professor. Lucas disse, forçando um elogio. Pedro percebeu que eles não estavam interessados na sua profissão. Eles não tinham nada em comum com ele, viviam em mundos diferentes. Eles eram ricos, bonitos, populares e bem-sucedidos. Já Pedro se considerava pobre, feio, solitário e fracassado. Ele se sentiu inferior e deslocado, se arrependeu de ter ido à reunião. Pedro quis sair dali, mas não sabia como. Ele pensou em inventar uma desculpa, mas achou que seria rude. Sendo assim, resolveu ficar mais um pouco, esperando que a situação melhorasse. Mas ele estava enganado. A situação só piorou. Bruno se levantou do sofá e disse: Gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trouxe um presente especial para a nossa reunião. Ele foi até uma mesa onde havia uma caixa preta com um laço vermelho. Ele pegou a caixa e voltou para o sofá. Ele abriu a caixa e mostrou o que tinha dentro. Olhem só o que eu trouxe. Um jogo de verdade ou desafio? Bruno disse, tirando um tabuleiro, um dado e umas cartas da caixa. Os outros ficaram animados e curiosos com o jogo. Eles adoravam jogos de verdade ou desafio. Eles achavam divertido revelar segredos e fazer loucuras. Que legal! Eu adoro esse jogo. Ana Clara disse. Eu também. Vamos jogar. Juliana disse. Eu topo. Vai ser divertido. Lucas disse. Esquece isso. É melhor revelarmos de vez para Pedro porque convidamos ele, ele precisa fazer uma coisinha pra gente. Disse Rafael. Pedro ficou assustado com a fala de Rafael. Ele sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. O homem olhou para os outros e viu que eles tinham expressões sérias e maliciosas. O que vocês estão falando? Do que se trata? Pedro perguntou nervoso. Bruno colocou a caixa do jogo no chão e pegou uma pasta preta que estava embaixo do sofá. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis de dentro. Pedro, nós precisamos da sua ajuda. Nós temos um plano para ganhar muito dinheiro, mas para isso nós precisamos que você faça uma coisa para nós, Bruno disse. Que coisa? Que plano? Pedro perguntou, confuso. Bruno mostrou os papéis para Pedro. Eram documentos falsificados, com nomes, dados e assinaturas inventados. Eram contratos, recibos, notas fiscais e extratos bancários. Tudo muito bem feito, mas tudo forjado. Pedro, nós estamos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro. Nós temos um contato dentro de uma empresa que nos repassa uma parte dos lucros ilegais que eles fazem. Mas para isso nós precisamos criar empresas fantasmas, contas falsas e documentos fraudulentos para justificar a origem do dinheiro, Bruno explicou. Pedro ficou chocado com a revelação. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O jovem olhou para os seus antigos colegas e viu que eles estavam falando sério. Estavam metidos em um crime grave. E onde eu entro nessa história? Pedro perguntou, assustado.
Você entra como o nosso contador. Você é o único que sabe fazer cálculos complexos, planilhas sofisticadas e relatórios convincentes. Você é o único que pode nos ajudar a burlar o sistema e escapar da fiscalização, Bruno disse. Vocês estão loucos? Eu não vou fazer isso. Eu não vou me envolver nesse crime. Eu não quero ir para a cadeia. Pedro disse, indignado. Pedro se levantou do sofá e tentou sair da sala. Mas ele foi impedido por Rafael e Lucas, que se colocaram na sua frente. Calma, Pedro. Não precisa ficar nervoso. Nós não vamos te obrigar a nada. Nós só queremos te convencer a colaborar conosco, Rafael disse. Isso mesmo, Pedro. Pensa bem no que você está fazendo. Você tem uma chance única de ganhar muito dinheiro, de mudar de vida, de realizar os seus sonhos, Lucas disse. Não me interessa o dinheiro de vocês. Não me interessa a vida de vocês. Eu tenho os meus princípios, os meus valores, a minha consciência, Pedro disse. Pedro tentou empurrar Rafael e Lucas para abrir caminho, mas eles eram mais fortes do que ele. Eles seguraram Pedro pelos braços e o arrastaram de volta para o sofá. Pedro, não seja bobo. Você não tem nada a perder. Nós vamos te pagar muito bem pelo seu trabalho. Nós vamos te dar uma parte do dinheiro que nós vamos receber, Bruno disse. E se você não aceitar, nós vamos te denunciar para a polícia. Nós vamos dizer que você é o chefe do esquema, que você é o responsável por tudo, Ana Clara disse. Ela pegou uma câmera fotográfica que estava em cima da mesa e apontou para Pedro. Sorria, Pedro. Você está sendo filmado, ela disse. Ela tirou uma foto de Pedro com os documentos falsos na mão. Ela mostrou a foto para Pedro e sorriu maliciosamente. Você está ferrado, Pedro. Você não tem como escapar dessa. Você vai ter que fazer o que nós queremos ou vai se arrepender, ela disse. Pedro sentiu um pânico tomar conta dele. Ele estava em uma armadilha, sem saída. O jovem olhou para os seus antigos colegas e viu que eles estavam determinados a usá-lo para o seu plano criminoso. Eles tinham uma foto dele com os documentos falsos na mão, uma prova que poderia incriminá-lo. Tinham o poder de chantageá-lo e ameaçá-lo. Não tinham escrúpulos nem piedade. Pedro pensou em todas as possibilidades que ele tinha. Ele poderia tentar negociar com eles, pedir mais tempo. Mas ele sabia que isso não adiantaria nada. Eles não confiariam nele, não cumpririam a sua parte e não o deixariam em paz. Ele poderia tentar fugir, aproveitar um descuido deles, correr para a porta, gritar por socorro. Mas Pedro sabia que isso era muito arriscado. Eles eram mais fortes do que ele, poderiam alcançá-lo, agredi-lo, silenciá-lo. Ele poderia tentar pedir ajuda a alguém, ligar para a polícia, para um amigo, para um parente, mas sabia que isso era muito difícil. Eles estavam vigiando o seu celular, poderiam interceptar a sua ligação, descobrir a sua intenção, impedir a sua comunicação. Além disso, as provas falsas que tinham contra ele poderiam lhe causar dor de cabeça se eles tivessem tempo de pensar em como usá-las. Isso só poderia ser evitado caso eles fossem pegos em flagrante. Pedro se sentiu desesperado. Não via nenhuma saída. Ele estava prestes a se render, a aceitar o seu destino, a fazer o que eles queriam. Mas então Pedro teve uma ideia. Uma ideia ousada, inteligente e arriscada. Uma ideia que poderia salvá-lo ou condená-lo. Pedro fingiu que estava convencido. Ele mudou a sua expressão e o seu tom de voz, olhou para os seus antigos colegas e disse: Tudo bem. Eu vou fazer o que vocês querem. Eu vou ser o contador de vocês. Todos ficaram surpresos e aliviados com a resposta de Pedro. Eles sorriram e comemoraram. Que bom que você entendeu, Pedro. Você fez a escolha certa. Bruno disse. É isso aí, Pedro. Você é um cara esperto. Vai se dar bem com a gente. Ana Clara disse. Pedro sorriu falsamente e disse: Mas eu preciso de algumas coisas antes de começar o trabalho. O que você precisa? Rafael perguntou. Eu preciso do meu celular. Eu preciso baixar um aplicativo de contabilidade que eu uso para fazer os cálculos e as planilhas, Pedro disse. Tudo bem, eu te dou o seu celular e tudo o que for preciso.
Só não se esqueça do que temos aqui, caso você tente alguma gracinha, Rafael disse, pegando o celular de Pedro que estava em cima da mesa e entregando para ele. Eu já entendi isso. Mas também preciso de um computador. Preciso acessar o site da Receita Federal para verificar os dados das empresas e das contas, Pedro disse. Tudo bem, eu te levo até ao meu escritório. Lá tem um computador que você pode usar, Bruno disse. E eu preciso de um tempo sozinho. Eu preciso me concentrar no trabalho, sem distrações nem interrupções, Pedro disse. Tudo bem, nós te deixamos em paz. Mas não demore muito, tá bem? Nós temos pressa, Juliana disse. Pedro concordou com a cabeça e seguiu Bruno até o escritório. Lá ele viu um computador em cima de uma mesa, com uma tela grande e uma impressora ao lado. Bruno ligou o computador e disse: Aqui está o computador que você pode usar. Mas as funções dele estão limitadas, muitos sites não funcionam. Deixei assim por questões de segurança. Mas você pode imprimir os documentos que você precisar, Bruno disse. Obrigado. Pedro disse. Bruno saiu do escritório e fechou a porta atrás dele. Pedro ficou sozinho no escritório. Ele respirou fundo e colocou o seu plano em prática. Ele pegou o seu celular e abriu o aplicativo de contabilidade que já utilizava. Ele digitou uma senha secreta que tinha criado para ativar uma função especial do aplicativo. Uma função que permitia enviar mensagens criptografadas para um número pré-definido. Tinha que fazer tudo com sigilo, já que muito provavelmente os supostos colegas já tinham dado um jeito de identificar qualquer tipo de mensagens comuns em seu celular. Pedro enviou uma mensagem para aquele número, que era o número de um amigo seu que trabalhava na polícia. Ele escreveu: SOS. Estou em perigo. Estou na casa do Bruno, na rua tal, número tal. Ele e mais 4 pessoas estão envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro e me obrigaram a ser o contador deles. Eles têm documentos falsos e uma foto minha com eles. Venha rápido e traga reforços. Pedro aguardou alguns segundos e recebeu uma resposta do seu amigo. Recebido. Estou a caminho. Aguenta firme. Um alívio inundou Pedro ao ver a mensagem do seu amigo. Sabia que o socorro estava a caminho. Só precisava ganhar tempo até a chegada do reforço. O jovem abriu o site da Receita Federal e fingiu que estava verificando os dados das empresas e das contas. Digitou alguns números e letras aleatórios e imprimiu alguns papéis sem sentido. Pegou os papéis impressos e os documentos falsos que Bruno tinha lhe dado e misturou tudo. Colocou tudo em uma pasta e saiu do escritório. Retornou para a sala onde estavam os seus antigos colegas. Estavam ansiosos para ver o resultado do seu trabalho. Pedro, e aí? Você terminou? Bruno perguntou. Sim, eu terminei, respondeu Pedro. Que bom! Me mostre o que você fez, Bruno disse, pegando a pasta das mãos de Pedro. Pedro entregou a pasta para Bruno e disse: Aqui estão os documentos que vocês precisam. Está tudo certo, tudo certinho, tudo conforme o combinado. Bruno abriu a pasta e olhou os papéis. Não entendeu nada do que estava escrito. Viu números, letras, símbolos, códigos, tabelas, gráficos. Tudo muito confuso e complicado. Ele olhou para Pedro e perguntou: O que é isso? Isso é o trabalho de um contador profissional, respondeu Pedro. Mas eu não consigo entender nada, Bruno disse. Não precisa entender. Só precisa confiar, Pedro disse. Bruno ficou desconfiado e olhou para os outros. Também estavam confusos e curiosos com os papéis. Pedro aproveitou a distração de todos e disse: Eu vou ao banheiro rapidinho, já volto. Saiu da sala e foi até o banheiro. Lá trancou a porta e esperou pelo seu amigo da polícia. Não demorou muito para ouvir sirenes e gritos do lado de fora da casa. Pedro imaginou que o reforço tinha chegado com mais policiais, e que estavam prendendo os seus antigos colegas. Sorriu aliviado e feliz. Tinha conseguido escapar por pouco daquela situação perigosa. Tinha conseguido denunciar os criminosos para a polícia. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para o amigo. Obrigado. Você me salvou. Recebeu uma resposta do amigo.
De nada. Você foi muito corajoso e inteligente. Você é um herói. Pedro se sentiu orgulhoso de si mesmo. Tinha feito a coisa certa. Tinha seguido os seus princípios, os seus valores, a sua consciência. Ouviu alguém bater na porta do banheiro e dizer: Pedro? Sou eu, o seu amigo da polícia. Você está bem? Pode abrir a porta? Abriu a porta e viu o amigo sorrindo para ele. Abraçou o amigo e disse: Estou bem, graças a você. Obrigado por tudo. Não há de quê, Pedro. Vamos sair daqui, vamos para um lugar seguro, disse o amigo. Pedro viu os antigos colegas sendo levados algemados para dentro de uma viatura policial. Estavam furiosos, assustados e arrependidos. Olharam para Pedro com ódio e rancor. Gritaram para ele: Seu traidor! Seu covarde! Seu canalha! Você vai se arrepender do que fez. Pedro ignorou as ofensas dos antigos colegas e se sentiu aliviado por ter conseguido sair desta situação a salvo. Ele concluiu que era melhor estar sozinho do que mal acompanhado. No lugar de Pedro, você aceitaria o convite dos antigos colegas antes de saber suas reais intenções? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.